Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Lucas Lisboa. Meu nome é João Victor. Meu nome é José Rubens. E a gente vai apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Nintendo Yu, Anatomia do Fracasso Comercial. A motivação do trabalho partiu em analisar os motivos por trás do fraco desempenho do Nintendo Yu, tendo em vista que nos anos anteriores a Nintendo foi sempre sinônimo de qualidade e sucesso comercial dos seus produtos. Para isso, a gente utilizou uma metodologia que consistia em 4 pontos. Análise da biblioteca de títulos, tanto em maneira qualitativa quanto quantitativa, análise do preço dos consoles no ano de lançamento deles, análise da estratégia de marketing empregadas e análise de desempenho relativo em relação às concorrentes. Atrelado a cada ponto, foi realizada uma pesquisa de opinião mediante formulário online, em que 149 indivíduos preencheram e foram selecionados ao acaso. 55,7% declara que obtiveram o console, enquanto 44,3% declara que não obtiveram. A biblioteca de jogos Nintendo Yu, mediante o relatório de 2020 da Nintendo, revela que 445 títulos foram lançados, sendo 121 do próprio Nintendo, da própria Nintendo. Já no Nintendo Wii, seu antecessor, foram cerca de 3.005 títulos lançados, sendo 195 da própria Nintendo. Já o Nintendo Switch teve 1.966 títulos lançados, 139 da própria Nintendo. Com isso a gente percebe que houve uma redução entre o Nintendo Wii e o Nintendo Yu de 37,95% da própria Nintendo. Já de outras empresas esse número foi de 88,47% de redução. E ao total uma redução de 85,19%. É possível observar também que o Switch teve um aumento de 14,88% da própria Nintendo, enquanto as outras empresas aumentaram em 463,89%, totalizando um aumento de 341,80%. Em relação ao Xbox One, ele possui 5.412 títulos lançados, representando um aumento de 1.114,04% em relação ao Nintendo Wii. Em relação ao PS4, tem-se um total de 11.997 títulos lançados, totalizando um aumento de 2.598,20% em relação ao Nintendo Wii. Em relação à pesquisa de opinião, quando perguntados como os usuários avaliavam a biblioteca de jogos, a maioria demonstrou opinião positiva, cerca de 57,04%. A análise qualitativa que a gente fez foi selecionando os 15 melhores jogos no Metacritic, a partir do Metascore, para fazer essa seleção. Como vocês podem ver aí, o Nintendo Wii, aí o Nintendo Wii, aí o Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Como vocês podem ver, ele teve inferioridade na média da crítica em 2,8%, mais uma superioridade na nota do usuário de 2,05%. Bom, aqui nós temos o preço de lançamento dos 3 consoles no Japão. Podemos notar que o PS4 e o Xbox One, em relação ao Nintendo Wii U, teve um aumento de 50,87% no seu preço. Já na Europa, podemos ver que o PS4 teve um aumento de 39,6% em relação ao Wii U e o Xbox One um percentual de 71,6% em relação ao Wii U. Já nos Estados Unidos, podemos ver que o Xbox One teve um aumento de 66,67% em relação ao Wii U e o PS4 teve um aumento de 33,33%. Já no Brasil, podemos ver que a diferença entre o Wii U e o Xbox One foi de 15,8%, já do Wii U para o PS4 foi de 110%, um aumento percentual. Já na pesquisa de opinião, podemos ver que 66 participantes disse que declarou que o console era muito caro. Quando nós perguntamos como você descreve o valor do console. Bom, podemos ver que pouquíssimas pessoas disseram que ele era muito barato ou barato. Bom, já no marketing, nós temos o marketing de relacionamento. Foi onde o Wii U é considerado um dos piores consoles da marca em número de vendas, com apenas 13,56 milhões de unidades, em comparação com o Wii, que teve 101,63 milhões de unidades. Já em relações públicas, os materiais promocionais da Nintendo voltados para o Wii U geraram certas dúvidas, principalmente
em questão dos trailers, que focaram bastante no gamepad e não ilustraram propriamente o console. Já no marketing da internet, podemos notar que o site oficial do Nintendo Wii U, ele não possui informações técnicas sobre o produto, e permanecendo ativo ainda em pouquíssimos países. Bom, irei falar sobre o marketing viral. O projeto Creative Program foi um projeto da Nintendo que começou em 2013 e tinha como objetivo retirar a monetização parcial total de qualquer pessoa que publicasse algum conteúdo de jogos em sites de vídeos, como o YouTube, sendo muito prejudicial à empresa. E agora, em marketing e merchandising eletrônico, a grande distinção entre o Wii e o U era que o novo console possuía um controlador touchscreen, não sendo bastante para pressionar os consumidores. Além disso, os melhores jogos pela própria Nintendo, muitos títulos de empresas terceiras como Electronic Arts e Blizzard eram poucas quantidades com lançamentos distintos entre si, culminando uma pequena biblioteca de jogos. Já no balanço geral, como observamos no gráfico, com o período de lançamento do Wii U teve 42,22%, e por sua vez, quando foi o lançamento do Switch, teve um aumento de 32,62% do investimento em relação ao Wii U. Em marketing de opinião, quando feita a pergunta como você avalia a campanha de marketing do console, 63,09% dos entrevistados mostravam uma opinião negativa em relação à campanha empregada pela Nintendo. Bom, em relação ao desempenho, como não encontramos um benchmark e englobar os três consoles, decidimos pegar peças de características dos computadores que igualassem a eles. Em pontuação, utilizando o site Passmark Software, o American teve a melhor pontuação com 4.674 pontos, foi o PS4 com a GPU AMD Radeon. Já na CPU, utilizando o mesmo site, quem teve a melhor pontuação foi do Xbox One, a CPU AMD FX 8350, 8 cores. Já na pontuação em cada memória, quem teve a melhor foi o Xbox One com 4.776 pontos. Já no HD, foi o empatado entre Xbox One e o PS4 com 790 pontos. Com isso, fazendo a pergunta, como você avalia o desempenho do Wii U em relação ao PS4 e como você avalia o desempenho do Wii U em relação ao Xbox One? De acordo com a pesquisa, observa que o resultado do Wii U em relação ao Xbox One teve um valor médio de 4,70, ou seja, um desempenho inferior ou similar. Note-se que a nota média do Wii U comparada ao PS4 Fat foi de 4,1. Já as conclusões que a gente pode tirar dessa análise geral é de que, para se lançar um novo console, é necessário projetar uma biblioteca de jogos desde o início para que tenha um lançamento constante e bem abastecida, tenha um desempenho computacional satisfatório em relação aos níveis de mercado, estipular um preço compatível com a realidade social de seu mercado e projetar um marketing que dialogue com seus clientes. Pronto, agora a referências que iremos passar. Obrigado a todos por assistirem. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode nos contatar. Muito obrigado. Tchau, tchau.